Exercício proposto 5. 3 lutadores decidiram participar de um torneio de boxe. Os pontos são distribuídos na base de 50 pontos por vitória e 25 pontos por empate. Um lutador é vitorioso se ele derrubar o oponente mais vezes do que ele é derrubado. Para evitar que os lutadores se tornem muito defensivos, um bônus de 5 pontos é dado para cada golpe que leve o oponente à lona, não importando o resultado final da luta. No final do torneio, quando cada lutador havia enfrentado os outros dois apenas uma vez, o total de pontos estava como mostra no quadro a seguir. Acelino Popó ficou com 40 pontos. Adilson Maguila, 75 pontos. E Herder Joffre, 110 pontos. Apesar de Maguila não ter ganho o torneio, ele tampouco foi derrotado em nenhum assalto. Em todo assalto, cada lutador conseguiu levar o oponente à lona pelo menos uma vez, e não mais do que 7 quedas no total ocorreram em cada combate. Você é capaz de descobrir qual foi o resultado de cada luta e quantas vezes os lutadores foram à lona em cada uma? Então, galera, aí vamos usar um pouquinho de raciocínio lógico para responder essa questão. Ok? A questão fala que, independente do resultado da luta, todo mundo conseguiu levar o oponente pelo menos uma vez à lona. Ou seja, não existe o placar a 0. Pelo menos foi 1-1 ou 2-1. Não existe o placar 0-0, por conta daquela bonificação que foi dado para cada golpe que leva o oponente à lona. Vamos montar um quadro para ajudar na solução do problema. A questão fala que Popó conseguiu, no final dos três combates, um total de 40 pontos. Se eu sei que cada vitória vale 50 pontos, eu já sei que Popó ele não ganhou nenhuma luta. Então, e nem conseguiu empatar 2 vezes, senão ele teria ultrapassado os 40 pontos. Então, o que acontece com o Popó é que ele empatou uma luta e perdeu outra luta. Mas como é que ele chegou em 40? Por conta dos pontos extras. Quanto falta para chegar em 40? Ó, se ele já conseguiu 25 pontos pelo empate, para chegar em 40, ele precisa de mais 15 pontos. E 15 pontos corresponde a 3 quedas. Então, nas 2 lutas que ele fez, uma com Maguila e uma com Joffre, ele derrubou 3 vezes o oponente. Já o Maguila, a questão fala que ele não ganhou a competição, mas também ele não foi derrotado. Então, se ele não foi derrotado, ele conseguiu 2 empates. Ele empatou com o Popó e empatou com o Joffre, o que totaliza 50 pontos. Como o total de pontos de Maguila foram 75 pontos, restam 25, faltam 25 pontos, que corresponde a 5 quedas. Essas quedas a gente vai destruir nos combates com Popó e Joffre. E Joffre, ele conseguiu uma vitória, ou seja, ele venceu de Popó e empatou com Maguila, o que totaliza 75 pontos. Só que o total de pontos de Joffre foram 710 pontos. Então, decorrente da nossa bonificação, então Joffre, ele conquistou 50 pontos com a vitória sobre Popó e 25 pontos
sobre o empate com o Maguila. O somatório desses dois pontos aqui, dessas duas lutas, ele vai ficar com 75 pontos. Sabendo que a pontuação final do Joffre foi de 110 pontos, o complemento para 110 é exatamente devido à bonificação, que no nosso caso vai ser 35 pontos, o que corresponde a 7 quedas. Então a questão quer saber quanto foi o placar de cada luta, para saber quem saiu como vencedor ou derrotado, ou pode ser também dado empate. Então, por exemplo, Popó e Maguila, eu já sei que deu empate. Só que, ó, Popó derrubou apenas 3 vezes nas duas lutas. Então vamos imaginar inicialmente que Popó derrubou Maguila uma única vez. Como eu sei que a luta terminou empatada, Maguila também derrubou Popó uma única vez. Popó e Joffre, o resultado foi vitória de Joffre. Se Popó já derrubou Maguila uma vez e o total de quedas de Popó vale 3, então faltam 2 para derrubar Joffre. O mesmo raciocínio eu posso usar para Maguila. Se Maguila tem um total de 5 quedas e já gastou uma queda com Popó, então resta para lutar com Joffre 4. Como eu também sei que Maguila não foi derrotado, Maguila empatou com o Joffre, então já sei que o resultado em Maguila e Joffre, um possível resultado, seria 4-4. Se Joffre derrubou 7 vezes e já derrubou 4 vezes aqui, restam 3. Só que precisamos avaliar uma informação, uma pegadinha dada pela questão, uma condição dada. A questão fala que pelo menos todos os lutadores derrubaram o seu oponente pelo menos uma vez. Então isso é uma condição que impede que exista resultado a 0. Ninguém ficou no 0. E a segunda condição é que não existe mais do que 7 quedas em cada luta, no total. Então, se eu digo aqui que Maguila derrubou 4 vezes e Joffre derrubou 4 vezes, 4 e 4 vai ser maior do que 7. Então, se é maior que 7, essa hipótese que a gente está levantando, ela não é verdadeira. Então, vamos para a segunda hipótese. Então, se Popó não derrubou uma vez Maguila, ele deve ter derrubado 2 vezes, com certeza. Então, o número de quedas que Popó provocou em Maguila corresponde ao numeral 2. Como eu sei que o resultado da luta foi empate, então o resultado em Maguila também foi 2. Já na luta de Popó e Joffre, se Popó tem 3 quedas de saldo e já gastou 2 quedas, restam apenas uma queda. Já o caso de Maguila, ele tem 5 quedas. 5 quedas. Já gastou 2 quedas com Popó. Então, para Joffre, ele só utilizou 3 quedas. Como eu sei que a luta de Maguila e Joffre terminou empatada, então eu sei que Joffre derrubou Maguila 3 vezes. Veja agora, 3 e 3 é menor do que 7. Está respeitando a condição de existência da luta. E já que o total de Joffre são 7 quedas, ele já usou 3 perante Maguila, restam 4 para lhe gastar em Popó. Então, nós conseguimos demonstrar que o resultado das lutas foram as seguintes. Popó empatou com Maguila pelo placar de 2-2. Popó empatou com Maguila pelo placar de 2-2. Popó foi derrotado por Joffre pelo placar de 1-4. E Maguila empatou com Joffre pelo placar de 3-3.